Números 14, 36, 38. Os homens enviados por Moisés, em missão de reconhecimento daquela terra, retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel e murmuraram. Toda a comunidade de Israel a murmurarem contra ele, ao espalharem um relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Tais homens, responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra, morreram subitamente de praga perante Deus. De todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, ficaram vivos. Pai, fala conosco nessa noite, edifica nossa alma, nosso espírito, ó Deus. Tira qualquer peso, qualquer barreira. Nós queremos crescer na revelação do Teu Evangelho. Para a Tua glória seja, Espírito Santo, a Sua liberdade para nos trabalhar, nos convencer, nos mostrar o caminho, em nome de Jesus. O tema dessa noite é: não desista de suas promessas. Amém? Para quem gosta de anotar aí, muita gente anota. Não desista de suas promessas. Todos nós, com certeza, temos promessas de Deus na nossa vida que ainda não se concretizaram. Dificilmente um filho, uma filha de Deus não carrega uma promessa. Ainda que ninguém tivesse te entregado, ainda que nenhum profeta de verdade, verdadeiro, tivesse falado com você, a Bíblia é carregada de promessas para a nossa vida. Promessas para a terra e promessas para a eternidade. Calebe, que é quem nós vamos acompanhar a jornada nessa noite, Calebe, ele guardava uma promessa e guardou ela por mais de 40 anos na sua vida. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. A promessa de Deus, na maioria das vezes, não é no momento que nós queremos, mas é no momento que estamos preparados, que está alinhado com a visão melhor que há, que é a própria visão de Deus. Porque quando Deus entrega a nossa bênção, nós temos que entender que essa bênção, dessa promessa, ela não é só para nós, mas Deus tem algo para usar a nossa bênção para atingir outros também a serem abençoados. Amém? A bênção não provém do egoísmo, tanto que em Tiago diz: pedirdes e não recebeis, porque pedem para o seu proveito, para a sua vanglória, para seu desejo, e não recebe. Mas quando eu entendo que a promessa é para repartir, assim como o pão e o peixe, assim como a salvação, a graça e tudo de Deus é repartido sobre o seu povo, eu entendo que não é o tempo que demora, porque não demora, mas é no tempo certo que vai chegar essa promessa do Senhor. Tem uma música que diz que enquanto tivermos uma promessa não cumprida, jamais morreremos. Por quê? Porque Deus não volta atrás, Deus não mente. E se foi Ele que liberou, Ele vai cumprir antes que possamos voltar o corpo ao pó. Tem alguém aí? Todos nós temos essa promessa. E é importante lembrarmos, conhecermos as promessas da Bíblia. Por isso eu insisto tanto que possamos ler a Bíblia, para que salte aos nossos olhos a promessa, possamos apropriar e começar a liberar em nossa palavra, nas nossas emoções, na nossa mente, espírito e coração, que há promessas de Deus. E ainda que meus olhos não vejam, elas um dia permitirão que meus olhos verão cumpridas em minha vida. Eu carrego promessa há mais de 20 anos, repetida por mais de 10 pessoas em lugares totalmente diferentes. Hoje eu estava ali dizendo: vai cumprir um dia. Uma pessoa que amo muito disse: oh Deus, falou assim um dia: oh Deus, só tem tantas promessas, eu não queria que só cumprisse quando tivesse velhinha, não, queria aproveitar. Mas Deus, mesmo que sejamos velhinhos, Ele vai dar força. Ele deu para Moisés mais 40 anos, para Abraão, mais 40 anos depois que o filho nasceu. Mesmo que seja velhinho, Deus te dará vigor para aproveitar. Diferente das promessas humanas que recebemos, as de Deus se cumprem. E
Caleb, ele se fortaleceu o seu coração nas promessas, e ele nunca perdeu o foco, ele nunca perdeu a direção, ele nunca errou o alvo, ele nunca abriu a mão da promessa, indiferente das circunstâncias. Eu acho que é importante a gente descobrir as promessas de Deus para nós e guardarmos, sabe? Que tem hora que as promessas é como quando você está no mar, caiu do navio da vida, não é desviar, é só caiu ali na turbulência, na tempestade, na ventania. Você às vezes não tem mais norte, não está enxergando, e alguém joga uma boia para que você segure aquela boia, para que você tenha um senso de salvação, de direção, de esperança, de expectativa. Para mim, a promessa de Deus, quando eu lembro, é isso. No momento da tempestade, no momento da angústia, no momento do desespero, eu me agarro à promessa como quem se agarra à boia. Às vezes aí na mente tirar a vida, parar de viver, abandonar tudo, dar um fim, um cabo nisso. Aí a gente lembra de uma promessa e diz: as coisas mudarão, Ele chegará na minha vida, Ele fará algo diferente. Eu me agarro na boia chamada promessa, e eu então sei que a tempestade não me afogará, o fogo não me consumirá, a dor da depressão não tirará o meu sorriso, porque o meu Redentor vive e Ele tem promessas. Se agarre, se agarre em meio à sua tempestade. Abrace a palavra promessa. Se vem de Deus, vai acontecer. Promessa é uma boia tão linda, no meio às angústias das tempestades, que ainda que morrêssemos no meio da tempestade, nós viveríamos com Ele eternamente. Isso quer dizer que as promessas transcendem a vida humana, as promessas transcendem essa vida passageira. Há promessas para essa vida, mas há promessas que nos levam a uma eternidade, ao lugar onde não tem choro, não tem lágrima, não tem dor, não tem morte, não tem fome, não tem sede, não tem boleto para pagar, não tem nada disso. Boleto para pagar eu acrescentei, não está na Bíblia. Recebamos o que sonhamos, mas vamos receber o que Ele prometeu. Ainda que o que Ele prometeu não seja o que sonhamos, as promessas transcendem a vida humana. Maior é aquele que faz a promessa, e fiel é Ele para cumprir. Vamos nessa jornadinha de 3 revelações com Caleb. Primeira coisa, nós precisamos muito, eu tenho falado muito dessa reta final, né? A coisa que nós vamos ter que agarrar muito firme nessa reta final. Primeira coisa é: olhe firme para a promessa. Fala comigo: olhar firme para as minhas promessas, as que Deus te fez. Amém? 45 anos Caleb manteve o seu coração na promessa que Deus fez para ele. Não é brincadeira um homem aguardar 45 anos. Vamos ver as promessas? Abrem comigo Números, onde você está, 14, de 18 a 24, por gentileza. Números 14, 18 a 24. Deus é lento para a cólera e pleno de amor. Tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição. Ele quem castiga a falta dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois a falta deste povo, segundo a grandeza da sua bondade, da mesma maneira como tem procedido e perdoado desde que saíram do Egito até aqui. Versículo 20. Então Deus respondeu: eu o perdoo, de acordo, Moisés, com a tua súplica. Entretanto, eis que eu vivo, e a glória do Senhor, o Eterno, enche toda a terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória, contemplaram os sinais de milagres que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes,
não chegarão a ver a terra que prometi, com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, o meu servo Calebe, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. O versículo 24 deixa muito claro. Deus também, Josué também entrou, mas aqui Deus fala especificamente de Calebe. E ele fala, todavia o meu servo Calebe. Alguns Deus chama de amigos na Bíblia, outros Deus chama de filhos e servos. Todos são filhos, aqueles que creem, que nascem de novo. O carinho de ser servo é a garantia das promessas, porque o servo, ele é fiel e obediente. O servo Calebe não foi como toda aquela multidão que pereceu e morreu após esse momento, 40 anos de caminhada no deserto. Para que a promessa se cumpra, eu preciso ser servo. Quem aqui é servo? Está servindo quem? E a gente serve Deus servindo quem? Ao próximo. Amém ou não? Amém. Visto que demonstra ter outro espírito. Olha que interessante isso. A promessa, ela depende de um outro espírito que está em nós, que é o Espírito Santo. Aquele povo tinha um espírito de medo. Medo dos gigantes, medo dos exércitos, medo dos gafanhotos, medo disso, daquilo. Mas ele tinha um outro espírito. Há uma diferença daqueles que andam na jornada com Deus e aqueles que verdadeiramente têm o Espírito de Deus. Porque Deus diz lá em Timóteo, eu não vos dei o espírito de medo, de covardia, mas eu, o seu Deus, vos dei o espírito de coragem, de ousadia. Para ver as promessas, temos que ser ousados no Senhor. Servos que servem em humildade, são ousados em oração e vão ao trabalho para receber aquilo que Deus prometeu. Tem alguém aí? Meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com confiança e integridade. Diga confiança e integridade. Confiança. Por mais nebuloso que esteja o tempo, por mais negra que estejam as nuvens momentaneamente sobre nós, por mais que os olhos não consigam mais enxergar uma perspectiva real, eu preciso entender que a confiança nos transforma em seres inabaláveis como os montes de Sião. A confiança em Deus me faz esperar na expectativa e certeza ao mesmo tempo que Ele abençoará. A confiança é dizer, nada é maior do que o Senhor Deus, nada pode impedir o seu braço forte ao meu favor. A confiança está dizendo no mundo espiritual, se o meu Deus agir, nada impedirá. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Em quem você confia? Na força do seu braço, da sua inteligência, do seu dinheiro? Em quem confiamos nessa noite? Para ver se contemplar em nossa vida as promessas, temos que confiar e ter integridade. A integridade me empurra para a santificação. A integridade me empurra para a confiança e intimidade com Deus. A integridade me leva para querer conhecer mais a Bíblia, para falhar menos com o meu Deus. A integridade me lembra que eu tenho um compromisso com aquele que compromissou comigo antes que eu nascesse do ventre da minha mãe. Não dá para ter promessa e vê-las, se isso acontecer na nossa vida, não dá para dizer que é filho de Deus, se eu não tenho integridade na obra de Deus, integridade na minha vida lá fora, integridade com as minhas finanças, integridade com a saúde desse corpo que Deus quer usar. Alguém entendendo alguma coisa aí? E ele diz, meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com confiança e integridade, por isso eu o farei entrar na terra da promessa. Então, se nós formos servos, confiantes e íntegros, Ele nos fará entrar na terra da promessa. Quem tem promessa aí? Deixa eu ver. Levanta a mão. Fala assim, Espírito de Deus, em nome de Jesus, me ajuda a servir mais, a servir melhor. Me ajuda
a ter confiança total, integridade total, porque eu quero entrar na terra das promessas que o Senhor me fez. Ele continua dizendo: farei entrar na terra que ele foi observar, e os seus descendentes herdarão a terra. Quando nós somos servos de promessa, a promessa se estende aos nossos filhos. Viu, não? Que bênção! Deus é completo, Deus é maravilhoso. Se há alguma coisa nessa noite que possa estar tirando a minha integridade ou a sua, vamos rasgar, vamos quebrar, vamos queimar, vamos jogar fora. Tira tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, e as promessas virão atrás de você. A Bíblia diz que as promessas correrão atrás daqueles que creem, que amam e que servem o Senhor. Prepara que elas vão correr atrás de você. Íntegro, servo, amém ou não? Confiante, as bênçãos correrão atrás de nós. Que coisa mais linda, que coisa mais linda. Segunda coisa nessa jornada com Caleb, primeira que nós falamos foi: fique firme na promessa, olhe para ela é muitas vezes a sua salvação, a sua boia de escape. Segundo, diga não ao pessimismo, diga sim ao otimismo. Estou mandando vocês repetir muito hoje, né? Mas fala assim: não ao pessimismo na minha vida, nas minhas promessas, mas eu digo sim ao otimismo nas minhas promessas e na minha vida. Às vezes, queridos, muitos podem estar até abrindo a mão da promessa, diz: já tem 10 anos, já tem 2 anos, né? Deus mais apressadinho que fala: já tem 72 horas e não chegou. Essa promessa era para, eu queria andar de carro, era 10 anos atrás, eu queria ter casado há 8 anos atrás, não, agora eu já... Irmão, se Deus prometeu que vai casar, nem que seja aos 99, mas vai. Fique em paz, não apressa o negócio não. Ele fez Abraão funcionar, ele faz qualquer um funcionar. Fica tranquilo, ele fez a mulher gerar filho com quase 100 anos, ele faz de novo, amém ou não? Agora, se ele prometeu, queridos, eu tenho que tirar o pessimismo da minha vida. Vamos lá em Números 14, de 1 a 9, Bíblia. Números 14, de 1 a 9. Então toda a congregação elevou a voz, puseram a gritar, e o povo chorou naquela noite. Os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam: antes tivesse morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nesse deserto. Irmão, isso aqui é pessimismo ou otimismo? E porque Deus nos traz a essa terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças. Irmão, você imagina o clima que estava aqui. Estava que as pessoas que só murmuram, só reclamam. Quem tem um parente assim, pisca os olhos, olha que multidão. É incrível, é incrível. E aí, o povo está para o Egito, vai morrer, espada, não vai dar certo, vai dar errado, seu emprego não vai dar, você não vai conseguir, vai faltar as coisas, gente de Deus. Terrível, não é verdade ou não é? Você não sai nem de casa, você tem o medo de pôr o pé lá fora e te atropelar, ladrão te roubar, vai te roubar, o mundo está ruim, tal, qualquer coisa, você fica com medo. Ele diz, versículo 4: e murmuraram uns com os outros: vamos escolher um líder para voltar para o Egito. Abre uma aspas aqui, ó. Pessimista só anda com pessimista. Você pode observar que Moisés não cedia para eles. Moisés era íntegro, Moisés ia entrar na terra da promessa, não entrou depois por causa da rocha, é outra história, tocar a rocha. Mas olha o que eles falam: vamos levantar um outro líder. Cuidado com esse negócio. Vamos levantar um outro líder. Vamos levantar uma outra pessoa para conduzir nossa família. Vamos levantar uma outra pessoa para conduzir minhas coisas. Vamos levantar outra pessoa e vamos abrir uma igreja do jeito que a gente acha que é. Queriam levantar um líder para viverem o pessimismo. Moisés ficou firme. Quem quer ter as promessas cumpridas,
fica firme e não anda com pessoas pessimistas, porque elas acabam te contaminando, elas acabam te amarrando. Daqui a pouco você tem medo de orar, você tem medo de ir ao profeta, você tem medo de ler a Bíblia, você tem medo de ir à igreja, você tem medo de abrir um negócio, você tem medo de tentar alguma coisa. Vira aquela corrente que prende a sua prosperidade. Deus não tem mais correntes para nós. Conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta hoje, em nome de Jesus. Vamos escolher um líder, vamos voltar para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação, os filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces rente à terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné. Olha o que Caleb faz com Josué: rasgaram imediatamente as suas. Eles tinham um espírito diferente. Enquanto o povo estava reunido em assembleia para ir, eles rasgam as vestes, dizendo: nós vamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, porque vamos encontrar favor imerecido em tempo oportuno. Então, na frente desse povo, você rasga as vestes no sentido espiritual, dizendo: eu não vou com você, eu não quero alimentar da fonte do pessimismo que você tem. Irmão, há empresários que podem ter, que hoje são bens de vida bem prósperos, você lê por aí, que eles perderam e faliram 8, 10 vezes. Como é que chama aquele cara que tem o maior site de venda do mundo? Da China. Oi. Do Alibaba. Fala que vocês nunca compraram lá. Vocês são dessa terra? É o site que mais vende tudo para todo mundo. É que você comprou e não sabe que era de lá. É esse nome mesmo, eu acho. Bom, moral da história: quando você lê a história dele, é um dos maiores bilionários do mundo hoje. Eu não estou falando do dinheiro, estou falando do sucesso. Ele tentou emprego várias vezes. Pra você ter ideia, a última vez que ele entregou um currículo, ele foi para a entrevista, tinha 24 vagas ou 23, é um número parecido assim. E vamos supor que fosse 24, compareceu 24. E ele foi o único não contratado. Ele conta dos empregos que ele foi desprezado, não tinha mais emprego, não tinha mais nada. Desafiado, triste. E ele resolveu começar o Alibaba, teve uma ideia depois de todo mundo falar que não tinha mais como. É como se ele rasgasse tudo aquilo que as pessoas jogavam de pessimismo sobre ele. Se tornou em 10 anos um dos maiores bilionários do mundo, que mais vende no mundo inteiro. Eu quero dizer para você que se você rasgar as vestes espirituais no sentido de mostrar que a sua fé é maior do que o pessimismo, a sua fé é maior do que os acontecimentos, você verá a bênção do Senhor. E diz assim: rasgaram as suas vestes e exclamaram perante a comunidade: a terra em que em missão fomos ver é boa, é um lugar excelente. Os pessimistas estavam vendo gigantes, estavam vendo guerra, estavam vendo exército, estavam vendo o impossível. Os otimistas da fé, eles veem o impossível, porque sabem que o seu Deus é o Deus do impossível. Ei, está na hora de crer isso, está na hora de viver isso, está na hora de proferir isso, está na hora de liberar essa palavra nas nossas coisas. Tem dia que é desanimador mesmo, tem dia de 6 meses, 8 meses, já está batendo ali, a bolinha está ali, o gol está ali, tirou o goleiro, você já driblou a bola, você vai bater e alguém tira. Aí você repreende ao capeta, sai daqui. Aí você monta tudo de novo, vai, apresenta proposta, conversa, pede um emprego, faz isso, faz aquilo, namora de novo e tal. O gol está vazio, a bolinha está na linha, você vai bater e alguém tira. É o capeta. Sai. Aí vai de novo e vai mais 6 meses, você trabalha, monta. Isso agora é Deus, não é mais o capeta. Não tem lógica, eu estou orando, estou jejuando, fazendo campanha. Aí você volta e diz: está faltando eu ver com os olhos. Alguém entendeu aí? Desculpa repetir 3 vezes, mas é porque é para você ficar bem claro. Tem hora que é Deus que está segurando, dizendo: meu servo, está faltando só uma coisa: os olhos da fé. E diz, versículo 8: se Deus nos é propício, Ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente dará a nós. É de fato uma terra que emana leite e mel. Vai, mano, no seu coração com fé, tá? Não é para repetir o que estou falando, só com fé.
Fala assim, de fato. Nossa, vocês estão numa força que eu quase estou arrepiando aqui. Vamos com a fé agora, de verdade? De fato, eu creio que as promessas que vieram de Deus para a minha vida, eu não estou vendo, mas eu creio que essas promessas manam leite e mel. O versículo 9 fala para que você tenha as promessas: tão somente não se rebele contra Deus, não tenha medo do povo daquela terra, porque nós os devoraremos como pão. Olha que fé. Enquanto um viu, nós vamos devorar eles igual pão, irmão. A luta que vier, você vai devorar como pão. Sabe por quê? Porque se você crê, o Senhor dos exércitos vai à sua frente, e Ele nunca perdeu uma batalha, e não será a sua. A cura virá, a porta virá, o milagre virá, as maravilhas do milagre chegarão. Você só precisa não ter medo, você só precisa não rebelar, você precisa abandonar o pecado, crer, olhar, marchar, firmar, porque Ele é cumpridor de promessas, e o seu nome é Jesus. Levanta esse astral, irmão. Se tem promessa, vai acontecer. Ele diz: porque nós vamos devorar o inimigo, porque a sombra protetora de Deus foi retirada deles, e o Eterno está conosco. Sai daqui hoje, eu e você, estou precisando igual você. Estou pregando para mim primeiro. Vamos sair daqui hoje como quem vai dar essa volta por cima. As coisas vão acontecer. O que estava dando errado vai dar certo em nome de Jesus. Vai dar certo. Põe isso aqui dentro do coraçãozinho. Amanhã, essa segunda-feira, vai trabalhar. Amém ou não? Olha para aquele monte de boleto e fala: você vai desaparecer. Eu vou te pagar. E antes de orar para Deus desaparecer, não, que isso não é de Deus, não. Você vai orar e falar: eu vou pagar vocês tudo, em nome de Jesus. Aí você para de fazer mais. Mas faz o que está dentro das contas, meu. Mas tem hora que aperta mesmo, né, gente? Tem hora que a coisa peteca bastante. Terceira e última coisa da jornada com Caleb: indiferente ao tempo, permaneça motivado até o fim. A coisa mais linda é um crente cantar ou ouvir louvores na hora da guerra, na hora da luta, na hora da dor, na hora da tristeza e na hora da angústia. Um crente que louva, igual eu que não sei cantar nada, a gente põe lá o mecânico, também vale, viu? É bom demais. Mas se você tem o dom dessa turma de louvor, solta, deixa lá. Como diz a pastora Daniela, nossa vizinha lá já sabe Matos Nascimento de cor e salteado. Porque na crise a Daniela vai lá fazer esse almoço delicioso para nós, que é uma pessoa que tem a mão abençoada. Ela põe Matos Nascimento. É uma benção. Estou trabalhando no escritório em cima e ouvindo, é gostoso demais. Então, indiferente do tempo, permaneça motivado. Sai para a rua procurar emprego. Desempregado pela rua eu vou. Glória a Deus. Aleluia. Passou em 10 lugares, arrumou emprego. Voltando para casa estou. Eu te louvo, Senhor é Deus. Vai chegar. Se aportou, a mulher fala: está empregado? Ainda não, mas vai dar certo em nome de Jesus. Está motivado. Deus gosta de gente motivada. Motiva. Aleluia. Você tem promessa. Indiferente ao tempo, permaneça motivado até o fim. Josué 14, de 10 a 12. Deve estar certo agora, não é possível. Josué 10, de 14 a 12. É esse mesmo. Desde então, quem está falando isso é Caleb, tá? Nós estamos na jornada com Caleb, isso aqui é Caleb. Desde então o Senhor me guardou com vida, de acordo com a sua. Estou
te mostrando na Bíblia o que eu te falei. Se a promessa for de Deus, você não morre enquanto ela não cumprir. Deus me guardou com vida de acordo com a sua promessa. Ah não, irmão, pega aí sim. E vibra. Por isso quando o cara, vou te matar, só se Deus permitiu. Só se as promessas cumpriu. Agora, se ele falar, vou te matar, e toda promessa cumpriu, você fala, pai, estou indo. Quem cumpriu a promessa não tem mais garantia. Meu irmão, é bênção demais. Olha o que ele fala, faz 45 anos que Jeová fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. E eu agora estou com 85, e você com 50 morrendo aí reclamando, com 60, com 40, tem uns jovens de 28 anos que eu nunca vi na minha vida, 30 anos. Então estou morto, estou cansadinho. Ô gente, que geração frouxa é essa? Levanta e anda. Não é todos não, tá? Não podemos jogar tudo na minha pena. Salvo uns 2, salvo. Eis que agora estou com 85 anos e estou animado, é o que ele está falando, olha só, 11. Todavia ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou na missão, a missão de Betel. Passou 45 anos, ele tinha 40 de deserto, mais 5 que os outros já estavam ocupando a terra, porque a terra foi repartida com a tribo. Se você olhar, a maioria já tinha ocupado. E agora chega a vez de Caleb, 45 anos depois, e o homem está dizendo, Moisés, pode entregar minha terrinha, minha promessa, que eu estou forte, igual quando eu olhei ela. Irmão, Deus não vai dar promessa para você ficar morto em cima de uma cama. Não diga que Ele te der promessa, Ele vai dar força para você curtir a promessa. Você crê nisso? Virá força para você viver a promessa, curtir a promessa. Se vai ser 2 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos, eu não sei. Mas você vai vibrar com a promessa. Pensa aquela promessa que você mais quer que chegue mais depressa. Dá uma pensadinha aí. Agora pensa, pensou? Você consegue ver ela? Está sentindo o cheiro? Aí é demais, né? Mas você está vendo? Fala a verdade, está vendo aí? Quem está vendo? Se você tiver com 90 anos, Deus vai te dar força. Olha o versículo 11. Então não preocupa com o tempo, permaneça motivado. Todavia sou forte no dia que Moisés me enviou. Tenho esse momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Tempo que eu não te preciso, vou pedir só hoje, só uma vez só. Olha nos olhinhos desse irmão do seu lado e fala assim: a promessa, quando está chegando, vai ter guerra. Se prepara, mas a vitória vem junto com a promessa. Pode lutar com toda a fé que o Senhor lutará essa peleja da sua promessa, em nome. Falou, eu tenho vigor para guerrear. Meu inimigo sempre vai se levantar. Ouviste? Aí ele diz assim, agora pois me dê a região montanhosa que naquele tempo o Senhor prometeu. Vamos fazer mais um ato de fé, eu gosto de ato de fé. Vamos para a mão no coração, ato de fé, Deus está me guiando essa noite. Fala assim, Senhor Deus, me dê aquela promessa. E naquele tempo, o Senhor me prometeu. Por quê, Senhor? Eu estou pronto para guerrear na sua força e tomar posse da promessa que o Senhor me deu. Libera hoje, eu te peço, em nome de Jesus. Então, irmãos, enquanto você está aguardando a promessa, ouvindo e aguardando, continue motivado, trabalhando, apostando em Deus, apostando as suas fichas no seu trabalho, no seu chamado, naquilo que você escolheu junto com Deus para fazer. Seja um servo fiel, irmão. Muitas vezes nós pensamos que virá sem lutas, mas não há. Assim, Deus pode dar sem luta? Pode, mas a história bíblica, quando você olha, sempre houve lutas, né? Abraão deixou tudo por uma promessa. Moisés deixou o sogro, a esposa momentaneamente por uma promessa de libertar o povo e Deus usá-lo.
Davi foi pela promessa de ser o pastor, de ser o rei, aliás. Todos que você vê na Bíblia tinham uma promessa. Paulo se converteu na promessa que ele saberia o quanto é sofrer pelo Senhor, uma promessa estranha, mas era uma promessa. Nós vivemos pela promessa de um dia sermos ressuscitados, irmãos. É pela promessa que nós vivemos e almejamos. Um homem chamado Norman Cousins, ele diz assim: a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Não deixe sua fé morrer enquanto você vive. Não deixe seus sonhos morrer enquanto você vive. Não deixe as promessas morrerem enquanto você vive. Josué 23:14, encerrando, diz assim: Josué 23:14: eis que agora chegou a minha hora de trilhar o caminho de toda a terra. O dia da minha morte se aproxima. Olha que coisa mais linda, gente. Deus revelou para ele, como para Paulo, que estava chegando o dia da morte. Eu reconhecei, pois, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Irmão, queria que você guardasse isso muito forte. Que de todas as promessas que o vosso Deus fez em vosso favor, nenhuma, sem exceção, Ele deixou de cumprir. Gente, se isso não levantar a sua fé, olha só, tudo que foi prometido se realizou em vosso favor, em nenhuma palavra do Eterno falhou. Eu e você tem que levantar o astral. O meu está baixo, o meu está, pus o termômetro lá, o astral baixo, depressão alta. É duro, irmão. Mas isso aqui tem que levantar nós. Isso aqui não foi só para Caleb, não. Isso é para nós. Promessa de falso profeta não espera, não. Mas aqueles que Deus usa. Vamos fazer o último ato de fé. Quem crê nisso? Irmão, ato de fé tem poder. Se fizer com fé. Esse versículo aqui, quando eu colocar meu nome, você coloca o seu. Amém? Eu, Manuel, ouço na palavra hoje e creio de todo o meu coração, de toda a minha alma, que todas as promessas que Deus fez a todos os povos, em todos os tempos, nenhuma delas, sem exceção, deixou de se cumprir. Tudo o que Ele prometeu, em todas as estações, em todas as gerações, tudo o que Ele prometeu, se realizou em favor daquelas pessoas. Então eu creio, eu me apodero da palavra de Deus, que confirma que tudo que Ele me prometeu, sem exceção, que ainda não cumpriu, vai se cumprir. Toda a promessa dEle, na minha vida, na minha família, nas minhas finanças, na minha espiritualidade, no meu chamado, na minha saúde, na minha casa, tudo vai se cumprir, e nenhuma palavra do meu Deus, o Eterno, falhará. Por isso eu declaro que eu sou mais do que vencedor em Cristo